Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Ricardo Jorge, professor de Biologia do FB Online. Estamos aqui para a resolução de algumas questões preparatórias para essa primeira fase da FUVEST. Tenho aqui um material com 15 questões que já foram presentes, já estiveram presentes nas provas anteriores da FUVEST. Esse vestibular que seleciona alunos para a Universidade de São Paulo trouxe as questões para que nós possamos resolver essas questões e assim ter um desenho de como é a prova que vocês enfrentarão, que vocês encontrarão nesses próximos dias. Aqui eu vou começar, pessoal, com a questão de número 1, que traz para a gente um gráfico. Vou lê-la. Deixa eu aumentar aqui para que vocês possam ver comigo. Então vamos lá. A questão fala o seguinte. O gráfico mostra a percentagem de hemoglobina normal, hemoglobina fetal e mioglobina ligadas ao oxigênio em função da pressão parcial desses gases. Duas coisas importantes a serem ditas. Tanto a hemoglobina quanto a mioglobina são proteínas que ligam-se ao gás oxigênio. A hemoglobina está presente dentro das hemácias, enquanto a mioglobina é uma proteína presente nas células musculares. E como eu já disse, tanto a hemoglobina quanto a mioglobina estão ligadas ao gás oxigênio. Além dessa informação, uma outra é importante. Quando falamos de pressão parcial de gases, estamos tratando da concentração desses gases nesse ambiente. A pressão parcial dos gases reflete a concentração desses gases nesse ambiente. Dito isso, vamos analisar o gráfico. O gráfico traz para a gente, no eixo das ordenadas, o percentual de mioglobina, hemoglobina saturada, ou seja, os valores que apresentam no eixo Y das ordenadas, traz para a gente a quantidade dessas proteínas que está ligada ao oxigênio. E no eixo das abscissas, nós temos a concentração de oxigênio no ambiente. Assim, como posso fazer a interpretação desse gráfico? Vejam vocês que em pequenas quantidades, em baixas pressões, em baixas concentrações de oxigênio no ambiente, a mioglobina já apresenta valores significativos de saturação. E como devo interpretar isso? Devo então dizer que a mioglobina tem uma afinidade muito grande ao oxigênio, pois se liga tornando-se saturado mesmo quando o oxigênio está em pequena concentração. Assim, portanto, entre a mioglobina e a hemoglobina, através desse gráfico, eu chego à constatação de que essa mioglobina ela tem maior afinidade ao gás oxigênio, pois, já mesmo em pequenas concentrações, mesmo em pequenas pressões, a mioglobina consegue se ligar rapidamente a esse oxigênio, tornando-se já saturada, tendo um grande percentual de saturação. Entre a hemoglobina fetal e a hemoglobina normal, é a hemoglobina fetal que já apresenta uma certa afinidade, se eu compará-la, por exemplo, à hemoglobina normal. Assim, portanto, entre as duas hemoglobinas, a fetal e a normal, é a fetal aquela que apresenta maior afinidade ao oxigênio, pois em concentrações ainda menores, ela consegue se tornar saturada primeiro do que a hemoglobina normal. E, finalmente, a hemoglobina normal é aquela que precisa de uma boa quantidade de oxigênio presente no ambiente para que possa, então, dessa forma, tornar-se saturada, tornar-se, então, perfeitamente ligada. Dito isso, vamos às alternativas. Letra A. A hemoglobina normal tem maior afinidade ao oxigênio. Nós vimos que é justamente a mioglobina, aquela que apresenta maior afinidade ao oxigênio, pois torna-se maior ou em maior quantidade saturado com menores concentrações, com menores pressões desse gás no ambiente. Olha a letra B. A curva de mioglobina sugere a ligação cooperativa entre essa proteína e o oxigênio. Bom, é bom que nós saibamos o que significa ligação cooperativa. Existe lá na hemoglobina um grupamento ferro. E esse grupamento ferro, que está presente na molécula de hemoglobina, ele apresenta 4 ligantes que acabam estabelecendo essa interação com o gás oxigênio. O mais curioso é que esse ferro
apresenta ligações cooperativas. E o que significa a ligação cooperativa? À medida que o gás oxigênio vai se ligando ao ferro, isso vai mudando a configuração espacial da hemoglobina, fazendo com que gradativamente a hemoglobina passe a ter maior afinidade a esse gás oxigênio. Seria mais ou menos assim: quando o primeiro gás oxigênio se liga a esse ferro, mudando a configuração da hemoglobina com essa ligação, faz com que essa molécula se torne mais afim, tenha maior facilidade, maior afinidade para ligação com outro gás oxigênio, que acentua da mesma forma a afinidade da hemoglobina a se ligar mais com o oxigênio e depois mais afim de se ligar com o oxigênio. Essa é a chamada ligação cooperativa. Na ligação cooperativa, à medida que o oxigênio vai se ligando ao grupamento ferro, vai mudando a configuração da estrutura, tornando-a mais afim, com maior afinidade, a outras ligações do oxigênio. É como se tivéssemos ativações. Quando o primeiro oxigênio se liga ao ferro, os outros vão se ligando com maior afinidade. E de forma bem simples e popular, é como se eu dissesse: basta abrir um pouquinho a porteira, passando o primeiro boi, os outros bois vão passando mais rapidamente. Basta que o primeiro oxigênio se ligue, para que haja uma maior facilidade para que os outros oxigênios possam se ligar ao ferro. Isso é ligação cooperativa. Assim, quando se fala que a curva de mioglobina sugere uma ligação cooperativa entre essa proteína e o oxigênio, isso está falso. Porque não é a curva de mioglobina que sugere isso. Quem sugere que gradativamente a molécula passe a ter mais afinidade ao oxigênio são as curvas de hemoglobina. São essas duas curvas de hemoglobina fetal e hemoglobina normal que nos mostram que gradativamente nós vamos ter uma acentuação, uma maior afinidade, uma maior ligação dessas moléculas ao oxigênio. Por isso que a letra A está falsa. Repito, não é a mioglobina que apresenta essas ligações cooperativas, é sim a hemoglobina. Vamos à letra C. A afinidade da hemoglobina fetal ao oxigênio possibilita a transferência dessa molécula para hemoglobina normal. É o contrário, pessoal, preste bem atenção. Se a hemoglobina fetal tem maior afinidade ao oxigênio, é ela quem recebe com maior facilidade, é para ela que teremos a transferência mais eficiente da hemoglobina, do oxigênio da hemoglobina normal. E essa é a finalidade, e esse é o propósito. Vamos entender. A mãe, ela tem em suas hemácias oxigênio ligado à sua hemoglobina. Lá no feto, nós encontramos em suas hemácias também hemoglobina ligada ao oxigênio. Como a hemoglobina fetal tem maior afinidade ao oxigênio, mais facilmente essa hemoglobina fetal irá receber o oxigênio dessas hemoglobinas que vêm na hemácia da mãe. Por isso, o item C está falso, porque é o contrário. É justamente a transferência de oxigênio da hemoglobina normal para essa hemoglobina fetal que tem maior afinidade. A letra D. A mioglobina não libera oxigênio em condições de baixa pressão parcial de oxigênio. Está falso, pessoal. Fisiologicamente, a mioglobina armazena o oxigênio para quando houver a necessidade, essa mioglobina desprender esse oxigênio para o ambiente. Tranquilo? E, finalmente, a letra E. Quando uma molécula de oxigênio se liga à hemoglobina normal, a sua afinidade ao oxigênio aumenta. E o item E é o verdadeiro. É isso que explica a ligação cooperativa. A ligação cooperativa é exatamente isso. À medida que o oxigênio vai se ligando à hemoglobina, vai tornando essa hemoglobina mais afim, aumentando a afinidade para outras moléculas de oxigênio. Repito, isso é a chamada ligação cooperativa. Portanto, nessa primeira questão, a resposta correta, pessoal, é a letra E. Vejam vocês que as questões da FUVEST, elas são questões que muitas vezes trazem situações interpretativas através de gráficos, para que você então faça uma leitura do gráfico, uma análise desse gráfico, e a partir dessa análise, você venha resolver as questões. Tranquilo? Vamos agora para a questão de número 2. Preste bem atenção. Em 1952, Alfred Hershey e Martha Chase executaram uma série de experimentos importantes utilizando bacteriófagos.
que são vírus que infectam bactérias para se reproduzir. Nesses experimentos, eles marcaram bacteriófagos com enxofre ou fósforo e marcaram de forma radioativa o enxofre 35 e o fósforo 32, e usaram-nos para infectar bactérias. Todo o enxofre radioativo foi detectado no exterior de células bacterianas infectadas. Olha, veja que importante. O enxofre radioativo ele foi detectado no exterior de bactérias infectadas, enquanto 80% do fósforo radioativo foi detectado no interior das bactérias. Esses experimentos permitiram que os pesquisadores concluíssem que é inserido nas bactérias Vamos entender uma coisa importantíssima, pessoal, preste bem atenção. Quando falamos de bacteriófagos, estamos falando de vírus que infectam bactérias. E os bacteriófagos, sendo vírus que infectam bactérias, os bacteriófagos, esses vírus, utilizam exatamente essas bactérias para que possam se replicar, para que possam se reproduzir. Afinal de contas, os vírus são parasitas intracelulares justamente porque precisam do maquinário metabólico da célula para se replicarem, para se reproduzirem. Assim, acompanhem bem essa imagem. Eu tenho aqui, pessoal, uma bactéria, e essa bactéria com a sua parede celular, dentro você encontra o material genético bacteriano. Vou desenhar agora para que vocês todos possam ver um vírus. O vírus que infecta bactérias. E o vírus que infecta bactérias, um bacteriófago, ele tem uma cápsula proteica, ele tem um capsídio. E esse capsídio pintado em azul, pessoal, ele é constituído, sobretudo e principalmente, de proteínas. Eu tenho ainda, dentro desse vírus, o material genético. Aqui nós temos um vírus que contém um material genético. Pode ser DNA ou RNA. O importante é que ali nós tenhamos um material genético. Duas coisas importantes que a questão exige de você, que você saiba disso. Lá na proteína que aparece na cápsula desse vírus, existem aminoácidos. E alguns desses aminoácidos, como por exemplo a metionina, são aminoácidos que apresentam enxofre na sua composição. Assim, portanto, moças e moços, prestem atenção. O enxofre radioativo, ele pode ser perfeitamente encontrado em aminoácidos que estão compondo proteínas presentes lá no capsídio desse bacteriófago, desse vírus. Assim, portanto, deixa eu colocar uma coisa importante aqui para que vocês entendam. Eu posso dizer, então, que o enxofre radioativo, ele será encontrado, moças e moços, lá no capsídio. O enxofre radioativo, ele será encontrado em aminoácidos como a metionina, como a cisteína, aminoácidos que compõem proteínas que estão formando esse capsídio viral. Então, se eu for encontrar enxofre radioativo, eu encontro esse enxofre no capsídio do vírus. Já o fósforo, esse fósforo radioativo, ele será encontrado, moças e moços, justamente no material genético. E por que existe fósforo no material genético? Porque tanto o DNA quanto o RNA são formados por nucleotídeos. E esses nucleotídeos apresentam em sua composição uma base nitrogenada, um açúcar e também um grupamento fosfórico, onde nós encontramos o fósforo. Assim, portanto, enquanto o enxofre radioativo é encontrado lá na cápsula viral, lá no capsídio, o fósforo radioativo ele será encontrado no material genético. Quando o vírus bacteriófago acopla-se na parede celular de uma bactéria, quando o bacteriófago, quando esse vírus ele está parasitando, quando ele aloca-se a uma bactéria, o que o vírus vai realizar é o lançamento, a injeção do seu material genético no interior da bactéria. É apenas o material genético do bacteriófago que é lançado para dentro da célula bacteriana. O capsídio, moças e moços, ele não será inserido, não passará a ocupar o interior da bactéria.
É apenas o material genético do vírus, do bacteriófago, que será lançado dentro da bactéria. E isso explica, moças e moços, porque ao analisar o material, analisar esse conteúdo, foi detectado enxofre no exterior da célula, voltando para o enunciado da questão. Foi detectado enxofre no exterior da célula e fósforo no interior da célula. Afinal de contas, só é lançado para dentro da célula bacteriana, a partir do bacteriófago, o material genético, o DNA, que contém fósforo radioativo. Assim, portanto, pessoal, nessa segunda questão, quando ele pergunta para a gente o que é inserido no interior das bactérias a partir do bacteriófago, o item A fala para a gente que o enxofre presente nas proteínas do bacteriófago é inserido. Não é aquilo que faz parte do capsídeo, não é aquilo que faz parte do componente proteico, não é o enxofre. É o fósforo presente no material genético que é lançado para dentro da bactéria. A letra B, pessoal, também está falsa, porque o enxofre não está presente no DNA. O enxofre está presente lá no capsídeo proteico. A letra C, moças e moços. A C fala o fósforo presente no DNA do bacteriófago. E é esse item C o item correto. A letra D, o fósforo presente nos carboidratos. Está falso. E, finalmente, a letra E está falsa, porque, embora esteja fósforo presente no DNA, não é no DNA das bactérias, é no DNA do vírus, do bacteriófago. Por isso que a letra E está falsa. Então, para a nossa segunda questão, o item correto, pessoal, é a letra C. Vejam vocês que resolvemos essas duas primeiras questões e são muitas vezes questões em que nós temos uma situação experimental ou uma situação clínica em que é preciso fazer uma interpretação e, a partir dessas interpretações, nós chegamos, então, ao resultado, nós chegamos, então, à resposta da questão. Nas questões da FUVEST que você encontrará nessa prova que virá, nessa nossa primeira fase, nós iremos encontrar, portanto, questões que envolvem esses aspectos. Um texto, é preciso fazer uma análise, uma interpretação do procedimento experimental, uma análise de uma situação, problema em biologia, para que então nós tenhamos as alternativas e finalmente acertar e marcar a alternativa correta. Vamos agora para mais uma questão, pessoal, e a questão agora de número 3. A questão fala o seguinte: antibióticos possuem diferentes mecanismos de ação. Por exemplo, ciprofloxacina tem como alvo a DNA girase, enquanto a rifamicina tem como alvo a RNA polimerase das bactérias. Portanto, esses antibióticos impedem primariamente, e é importante que ele tenha colocado aqui primariamente. Bom, o que a questão nos deu, pessoal, foram duas enzimas responsáveis pelo processo de transcrição e tradução e também pela duplicação, pela replicação do material genético. Explicando cada uma delas. A DNA girase, pessoal, ela é uma topoisomerase. E o que significa essa enzima topoisomerase? A DNA girase, pessoal, é uma enzima que vai mudar a configuração espacial do seu DNA. E o papel da DNA girase é simplesmente pegar a molécula de DNA, que é uma molécula fita dupla, numa estrutura helicoidal, e simplesmente modificar essa configuração espacial, remover essa fita helicoidal. O papel da DNA girase, portanto, é fazer com que a nossa molécula de DNA, que tem uma configuração espacial helicoidal, ela apresente uma configuração espacial mais linear. E assim, mais facilmente, teremos uma replicação ou uma síntese proteica. Sobre isso, é preciso falar uma coisa importante. Então, peraí, o meu DNA, graças à primeira que eu falei, a DNA girase, ela muda a sua configuração espacial, abandona esse aspecto helicoidal e passa a ter um aspecto linear. Eu tenho meu DNA apto para duas situações. Eu tenho meu DNA apto para o processo de replicação,
que é a duplicação semiconservativa do meu DNA. E para que eu tenha agora 2 moléculas de DNA por replicação, existe um tipo de enzima chamada de DNA polimerase. A DNA polimerase é aquela que vai, a partir de agora, promover a duplicação semiconservativa do DNA, inserindo nucleotídeos, para que eu tenha, então, 2 fitas, na verdade, 2 moléculas de DNA exatamente iguais. Então, eu tenho essa primeira opção, que é fazer a duplicação semiconservativa do DNA, através de uma enzima chamada DNA polimerase. Mas é possível também, agora, depois que a DNA girase começar a tornar a fita de DNA linear, um outro mecanismo. Eu posso agora gerar, a partir do DNA, um RNA mensageiro. E o nome desse processo é transcrição. A transcrição, pessoal, depende de uma enzima chamada de RNA polimerase. Então, peraí, deixa eu explicar uma coisa importante. Primeiro, eu tenho um DNA na forma helicoidal. Uma topoisomerase do tipo GNA girase vai lá e torna essa molécula que está na forma helicoidal linear. Após o DNA tornar-se linear, ele pode tomar 2 caminhos, dependendo daquilo que a célula quer fazer. Se a célula está numa divisão celular e quer duplicar o seu material genético, agora eu tenho um DNA linear que será lido pela enzima DNA polimerase para que eu tenha a duplicação semiconservativa. Mas se esse DNA linear está responsável agora pela síntese de uma proteína, quem vai agir é a enzima RNA polimerase. E a enzima RNA polimerase, ela vai, portanto, fazer a transcrição de um gene a partir desse DNA para a síntese de uma proteína. Assim, quando a questão pergunta para a gente sobre esses antibióticos, ciprofloxacino e a rifamicina, inibindo girase e polimerase, o que é que esses antibióticos estão inibindo lá na bactéria? A sua síntese proteica, ou mesmo a duplicação semiconservativa do seu DNA. A inibição da girase impede que a bactéria não consiga nem duplicar o DNA, nem sintetizar a proteína. E além da inibição da girase, a inibição da RNA polimerase impedirá que essa bactéria não consiga também sintetizar suas proteínas, porque não haverá transcrição de mensagens. Eu chamo a atenção de vocês que, de fato, realmente é verdade, não tenham dúvidas, vocês todos, que inibindo a girase, inibindo a polimerase, nós não teremos nem duplicação semiconservativa, nós não teremos nem replicação, nem a transcrição. E é claro, se nós não tivermos a transcrição, nós não teremos também o outro processo, que é a tradução. Mas a questão chama a atenção em anunciar que quer apenas os efeitos primários, aquilo que imediatamente está ocorrendo com a inibição dessas enzimas. Então, posso afirmar com toda certeza que os antibióticos que inibem a DNA girase, esse tipo de topoisomerase, e também inibem o RNA polimerase, esses antibióticos estão definitivamente impedindo, regulando, comprometendo, primeiro, a replicação do DNA, que é a sua duplicação semiconservativa, e depois a transcrição de um RNA mensageiro a partir da ação da RNA polimerase sobre o DNA. Isso que primariamente vai acontecer. Por isso que nós temos como item correto, pessoal, a letra A. Está claro, senhoras e senhores? Tudo certo com vocês? Tudo ok? É claro que mais tarde teremos a tradução, mas a tradução não é aquilo que primariamente sofrerá algum tipo de impacto. Por isso que as letras B e C estão erradas. Processamento de RNA. O processamento do RNA, o splice, ele ocorrerá posteriormente. Depois que nós montarmos a mensagem, e aí nós teremos, então, o mecanismo de processamento de RNA com remoção dos introns, manutenção dos exons, para que possam ser processados e transcritos em um RNA que será traduzido. E, de novo, não será o processamento do RNA que teremos efeito primário imediato. Definitivamente, para essa questão, o item correto, pessoal, é a letra A. Tranquilo, tudo certo, tudo jóia. Vamos agora para a quarta questão. Vamos todos preparados? Vamos para a quarta questão. A quarta questão fala o seguinte:
Deixa eu colocar para que vocês todos possam ver melhor essa quarta questão. Vamos lá? Quarta questão. Assim fala a quarta questão. O gene X é expresso em células do tipo B, mas não em tipo A ou C. Para entender como esse gene é regulado, foram geradas versões do gene X com deleções em duas regiões de seu promotor. Quando se retira a região 1, verifica-se expressão do gene X em células B e C. Quando se retira a região 2, não é possível detectar a expressão do gene X nos 3 tipos de células. Vamos entender o que a questão diz para a gente. A questão fala que existe um gene X que expressa nas células do tipo B uma determinada proteína. Quando falamos que o gene ele é expresso, queremos dizer, pessoal, que esse gene, ao sofrer transcrição e tradução, ele vai gerar uma proteína, vai gerar um polipeptídeo. O curioso, pessoal, que esses genes, eles apresentam as famosas regiões promotoras. E o que são regiões promotoras? Regiões promotoras de um gene é onde os nossos genes começam a ser lidos para que então possam transcrever uma mensagem. Região promotora é a região no material genético, é a região lá no meu gene em que eu vou ter o início da minha transcrição, o início da minha leitura para a formação de uma mensagem. Tranquilo? Acontece que nessa experiência, as regiões promotoras, essas regiões em que fazemos leitura dessas proteínas, elas sofreram deleção. E o que é uma deleção? Deleção é a remoção de nucleotídeos de um material genético. É como se eu estivesse alterando a região promotora. É como se eu estivesse modificando a região promotora. É como se eu estivesse causando um dano na região promotora. Pois é, esse é o processo de deleção. E aí, depois que ele promove a deleção da região promotora, ele faz a análise do comportamento da expressão gênica desse cromossomo, dessa informação genética X para as células A, B e C. E isso foi feito, pessoal, através dessa tabelinha aqui. E eu quero com vocês interpretar essa tabela. Como é que eu vou fazer essa interpretação? Prestem todos atenção para cá para que nós possamos entender como será feita essa interpretação. Prestem bem atenção de que forma eu vou fazer essa interpretação. Eu vou colocar bem aqui, ó. Eu vou colocar aquilo que inibe, prestem bem atenção, e aquilo que ativa, seja a região promotora 1, seja ele a região promotora 2, aquilo que inibe e aquilo que ativa as células A, B e C. Vamos ver como é que funciona? E eu conto com vocês nessa interpretação. Preste bem atenção. São duas regiões promotoras que foram mexidas por deleção e os efeitos dessas mexidas estão sendo analisados para as células A, B e C. Já sabemos que a região promotora é aquela em que nós temos o início da leitura, é aquela região que vai regular a transcrição dessa mensagem. Então vamos lá. Observem bem o que nós temos aqui. Apenas para a célula A. Eu quero com vocês apenas para a célula A. Para a célula A. O que acontece com as regiões promotoras 1 e 2 para a célula A? Vamos lá. Nós temos nas células, para a célula A, em nenhum momento houve a expressão da proteína. Em nenhum momento houve a síntese proteica, transcrição desse gene. Como é que eu interpreto isso? Eu vejo aqui, pessoal, acompanhem com as setas. A presença da região 1 e a presença da região 2 ao mesmo tempo não permitiram que a célula A tivesse a expressão gênica, tivesse a produção daquela proteína. A presença do promotor número 2, da região 2 promotora, também, imagino, não permitiu a expressão gênica. E também a presença do 1, isoladamente, apenas ele, não permitiu na célula A que ela tivesse, então, a expressão gênica. Qual deve ser a minha conclusão? Será que a região promotora 1
ou região promotora 2 tem para a célula A algum tipo de ativação na síntese dessa proteína? Não, não foi assim. O que ocorre, na verdade, é o seguinte: a região 1 e ou a região 2 estão causando lá na região... A região 1 e a região 2 estão causando lá nas células a inibição dessa expressão gênica. Todos entendem assim? A presença do promotor 1 e a presença do promotor 2 estão provocando nas células A uma inibição, porque em nenhum momento houve a expressão. Tranquilo? Vamos analisar o que acontece para a célula B. Isso é importante. Na célula B, pessoal, eu vejo, preste bem atenção, na célula B, eu vejo o 1, pessoal, e o 2 presentes, permitindo que o B possa ter a expressão. Olha que coisa curiosa. A presença do 1 e a presença do 2 estão garantindo que na célula B eu tenha a expressão. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se a presença do 1 e a presença do 2, concomitante, garantem a produção dessa proteína, a expressão gênica na célula B, significa, portanto, dizer que o 1 e o 2 não têm nenhum efeito inibitório nas células B. As células B, elas não sofrem efeito inibitórios pela presença do 1 e pela presença do 2. Porque eu estou vendo que ambos juntos, concomitantes, garantem a produção dessa proteína lá na célula B. Deixa eu analisar apenas o promotor 2. Apenas o promotor 2, eu consigo ter a expressão lá na minha célula B. Sim, é verdade? O 2, ele está garantindo a produção da minha proteína. Mas na terceira análise, eu não encontro o 2, eu encontro apenas o 1. Eu posso afirmar que o 1 está inibindo a proteína? Não, não está. E por que eu não posso afirmar que para a célula B, o 1 está inibindo? Porque a presença do 1 lá na primeira parte do experimento garantiu a presença da proteína na célula B. O promotor 1 e o promotor 2, eles permitem a produção da proteína, não são inibitórios para a célula B. Então, por que a presença do 1 apenas aqui, Ricardo, não está deixando que a célula B tenha a proteína? A minha conclusão é que a ausência do 2 está sendo sentida pela célula. Eu diria, então, que não é o 1 que está inibindo. Eu quero dizer que o 2, a falta dele, não está ativando o processo. Então, para a célula B, o promotor 2 ativa a síntese da proteína e, portanto, teremos a expressão dela na célula B. Está claro a explicação, o entendimento para vocês? Analisem. Eu tenho duas regiões promotoras que foram mudadas por deleção e eu tenho mais 3 circunstâncias. Quando as duas estão presentes, quando apenas a 2 está presente e quando apenas a 1 está presente. Analisando esse comportamento para as 3 células. Vamos finalmente para a célula C. Na célula C, os 2 juntos estão causando inibição. O que eu posso imaginar? Bom, que talvez os 2 juntos estejam causando a inibição, mas quando eu vou para o segundo experimento, eu vejo que a região promotora 2, ela está permitindo a manifestação e a síntese da proteína para C. E quando eu vou aqui e vejo que a presença do 1 no terceiro experimento não permite a expressão gênica e a fabricação da proteína na célula C, a minha conclusão é simples. Ora, não é a presença do 2 que está promovendo algum tipo de inibição. Quem inibe é apenas a presença do 1, do promotor 1, lá na célula C. As células C, enquanto estiverem a região promotora 1, não terão a expressão gênica. E lá nas células C, a presença do promotor 2 garante a expressão gênica, pois ela será ativada. Fechou? Essa é a análise. Ou seja, eu tenho que saber se os promotores 1 e 2 são inibitórios ou ativadores
em cada uma das células. Dito isso, vamos às alternativas. Olha o que diz para nós a letra A. A região 1 não possui função reguladora. Está falso. A região 1 tem função reguladora. Ela tem uma função reguladora uma vez que ela inibe, por exemplo, a célula A, inibe a célula C. Vamos para a letra B. A região 2 inibe a expressão do gene C nas células ABC. Pessoal, onde é que a região 2 está inibindo a expressão do gene X? O gene 2, a região 2, melhor dizendo, provoca inibição apenas onde, pessoal? Provoca inibição apenas em A. Tranquilo? Não é assim? É apenas em A que o 2 está provocando o quê, pessoal? Inibição. Vamos à letra C. Então tá falso a letra B. Olha a letra C. A região 1 inibe a expressão do gene X nas células ABC. Turma, a região 1 é inibitória para quem? É inibitória para A, inibitória para C. Mas não é inibitória para quem, pessoal? Para o B. Por isso que está falso a letra C. Vamos à letra D de dado. A região 2 ativa a expressão... A região 2 ativa a expressão gênica, a expressão do gene X nas células A, B e C. Turma, onde é que a região 2 ativa a expressão dos genes nas células A, B e C? Ela ativa apenas nas células B e C. Na a região 2 não é ativadora. Está falso a letra D. Resta para nós qual alternativa, pessoal? A letra E. E por que a letra E é o item correto? A região 1 inibe a expressão gênica nas células C? É verdade. A região 1 vai inibir a expressão gênica que aparece na célula C. Tranquilo? Beleza. Mais uma questão que ele coloca para a gente, análise de uma tabela. Importantíssima questão. Tudo legal a explicação? Tudo certo com vocês? Tudo beleza? Vamos avançando. Vamos para a quinta questão. Olha o que fala. O uso e dependência de opioides é um problema mundial. Uma overdose de opioides tem como sintomas a contração das pupilas, a perda de consciência e a dificuldade de respiração. Esses analgésicos ativam receptores ligados à proteína G, presentes em células do sistema nervoso central, particularmente em partes do cérebro responsáveis pelo controle da respiração. Para evitar a morte por overdose de opioides, é usada a naloxona. A naloxona é capaz de reverter os efeitos dos opioides, ligando-se aos seus receptores sem ter efeito algum. É correto afirmar que a naloxona, prestem atenção todos para cá para que vocês possam entender. O texto fala para a gente que os opioides, eles agem em receptores ligados à proteína G lá na nossa membrana plasmática. Imagine vocês que aqui nós temos a membrana plasmática de células do sistema nervoso. Vocês todos sabem que a membrana plasmática ela é uma bicamada lipoproteica, uma bicamada de fosfolipídios com proteínas inseridas nessa bicamada. Há nessa membrana plasmática receptores. E esses receptores eu coloquei desenhado aqui para vocês. São receptores ligados à proteína G. Esses são receptores, pessoal, dos opioides. Vou desenhar aqui, pessoal, um opioide. Aqui está ele. Esse é um opioide. Esse opioide, pessoal, ele vai se ligar a esse receptor ligado à proteína G, presente na membrana das células do sistema nervoso. No entanto, existe uma droga, existe um medicamento, a naloxona, que vai competir com esse opioide por esse sítio ativo. Imaginem vocês que aqui é a naloxona. E aí, pessoal, veja que coisa interessante. A naloxona, pessoal, ela tem a mesma configuração espacial para o receptor de membrana.
E como a naloxona tem a mesma configuração espacial para o receptor do opioide, a naloxona vai competir com o opioide por esse receptor. E uma vez que eles estão competindo, podemos muitas vezes ter a chegada da naloxona no receptor, inviabilizando o acesso do opioide a esse receptor. E é dessa forma que os efeitos do opioide serão diminuídos. Assim, a naloxona, ela age no controle dos opioides, promovendo, pessoal, uma competição pelos receptores. E essa competição é uma competição em que a naloxona tem maior afinidade aos receptores. E tendo maior afinidade, é ela quem se liga, deixando o opioide sem se ligar ao receptor e não se ligando ao receptor, sem gerar o efeito prejudicial à nossa saúde. Assim, para essa quinta questão, a resposta correta é a letra B. A naloxona tem uma configuração espacial semelhante ao opioide, compete pelo mesmo sítio ativo que é o receptor, compete pelo mesmo receptor, pois tem o mesmo sítio ativo, a configuração espacial semelhante a esse receptor, e por isso ele vai acabar ligando-se através de uma competição, deixando o opioide sem se ligar. A letra A está falsa, pessoal, porque não há nenhum indício no enunciado da questão que a naloxona degrada os opioides. Muito menos que a naloxona, ela provoca a degradação dos receptores. Não, os receptores, eles são mantidos. E a questão fala, ó, sem efeito nenhum. Ou seja, não há alteração no receptor. Muda a função do receptor? Não, apenas se liga. Muda a estrutura primária do receptor? Também não, uma vez que não há efeito algum. Então, para essa questão, a resposta correta, pessoal, é a letra B. Tudo ok, moças e moços? Tudo certinho? Tudo jóia? Beleza pura? Vamos a mais uma questão. Vamos a essa. Vamos à sétima questão. Fala o seguinte. Gêmeas se casam com gêmeos e filhos dos casais nascem idênticos. Olha que curioso. Gêmeas se casam com gêmeos e filhos dos casais nascem idênticos. Como é isso? Cada casal teve um menino e os bebês nasceram com um mês de diferença. Geneticista explica que utilizar o termo gêmeos nessa situação está incorreto. O especialista explica que as crianças foram geradas por dois casais gêmeos monozigóticos, mas que esse termo se refere aos casais e não aos bebês. De fato, gêmeos monozigóticos são os pais. Irmãs gêmeas monozigóticas e irmãos gêmeos monozigóticos são frutos de uma única fecundação, onde durante o desenvolvimento embrionário, aquela massa, o blastocisto, pode ter sido perfeitamente separado para que duas massas geneticamente idênticas tenham se implantado no útero materno e desenvolvido indivíduos gêmeos monozigóticos idênticos. Bom, a questão pergunta, sob o ponto de vista genético, é incorreto admitir que os bebês sejam idênticos, porque o crossing over e a segregação aleatória de fenômenos que ocorrem respectivamente nas fases 2 e 3 da meiose produzem algo gamético. Pessoal, preste atenção. Embora os casais, o primeiro casal e o segundo casal, sejam feitos de gêmeos, preste atenção. Embora no primeiro casal, a senhorita do primeiro casal seja gêmea idêntica à senhorita do segundo casal, ainda que no primeiro casal o rapaz seja gêmeo idêntico ao rapaz do segundo casal, embora os pais tenham o mesmo patrimônio genético, os filhos desse casal não serão gêmeos idênticos e, portanto, não terão o mesmo patrimônio genético. Por que não?
Porque os pais, durante a formação de seus gametas, passam por um processo chamado de crossing over, permutação, que leva a uma variabilidade genética de seus gametas. Nenhum de nós, ao fabricar os gametas, produz gametas exatamente iguais uns aos outros. Nós fazemos uma recombinação. E essa recombinação ocorre durante a meiose, precisamente na meiose 1, mais precisamente na prófase da meiose 1, fenômeno esse chamado de crossing over. O crossing over é a permuta que ocorre entre cromossomos homólogos. E entre esses cromossomos homólogos, essa permuta gera, portanto, essa recombinação. O curioso é que é na meiose 1, na prófase 1, que nós temos, então, o crossing over. E lá na anáfase 1 dessa meiose 1, nós teremos que, então, separar esses cromossomos homólogos. Então, quando falamos de cromossomos homólogos, estamos falando sempre de meiose. E mais precisamente na meiose 1, onde os cromossomos homólogos vão parear lá na prófase, e é nessa prófase que ocorrerá o crossing over. Lá na meiose 1, na metáfase 1, vamos ter a placa metafásica com os cromossomos homólogos emparelhados. Na anáfase 1, da meiose 1, nós vamos ter a separação desses cromossomos homólogos. Falou em cromossomo homólogo, está falando de meiose, e precisamente na meiose 1. Na prófase 1, na metáfase 1, na anáfase 1, na telófase 1, dessa meiose 1. Tranquilo? Então, quando fala assim pra gente, pessoal, quando ele fala na questão, a alternativa que preenche corretamente as lacunas, ora, se eu estou realizando o crossing over para a produção de gametas, é claro que nós vamos ter, pessoal, a separação de quem? De cromossomos homólogos. As cromátides irmãs são separadas na mitose ou serão separadas na meiose 2. Então, não são cromátides irmãs. Cromátides irmãs são separadas, repito, na mitose ou na meiose 2. Meiose 1, com crossing over, permutação, é sempre cromossomo homólogo. E como eu disse, é sempre na meiose 1. Por isso que não pode ser na prófase 2, nem anáfase 2. É necessariamente onde, pessoal? Na prófase 1 que ocorre o crossing over, é na anáfase 1 que nós temos a separação dos cromossomos homólogos, para que eu tenha a produção de variabilidade nos gametas, de heterogeneidade dos gametas. Por isso, para essa questão, o item correto, pessoal, é a letra B. Ok? Vamos a mais uma questão, pessoal. Vamos a ela. A questão fala o seguinte. A síndrome do... Oitava questão. Mais uma questão da FUVEST. Vamos todos. A síndrome do cromossomo X frágil tem herança dominante ligada ao cromossomo X e é a causa hereditária mais frequente de deficiência intelectual entre homens. A síndrome deve-se à mutação completa da expansão de trinucleotídeos e, consequentemente, repressão da transcrição do gene FMR1, localizada no cromossomo X, no braço Q, 27.3 a sua localização. Olha o que a questão pergunta. A inativação do cromossomo X, que ocorre em fêmeas de mamíferos, faz com que mulheres portadoras de um alelo mutante de mutação completa do FRM1 possa... Pessoal, preste bem atenção para cá. Há algo curioso que acontece apenas para as fêmeas, que são homogaméticas. Vamos entender o que significa essa condição homogamética nas fêmeas de mamíferos, por exemplo, da espécie humana. As mulheres apresentam dois tipos de cromossomos sexuais e são eles exatamente iguais, XX. É curioso que mulheres heterozigóticas para herança ligada ao sexo, ou seja, mulheres heterozigóticas com genes presentes na região não homóloga do cromossomo X, como é o caso dessa síndrome do frágil X, que está ligada ao cromossomo X numa região não homóloga, elas possam apresentar expressividade variável. O que significa isso? Preste bem atenção. Imagine que a síndrome do frágil X seja condicionada por um gene dominante, como foi dito, do tipo Fzão.
Então, mulheres heterozigotas serão XFzão, XFzinho. Agora, algo curioso. Existe em todas as mulheres o que nós chamamos de compensação da dose. E o que significa compensação da dose? Em cada uma das células que formam o corpo de uma mulher, em cada uma das células somáticas que estão formando o corpo da mulher, nós temos um desses cromossomos X condensados. E um desses cromossomos X condensado, pessoal, ocorre, a condensação dele ocorre de forma aleatória, e dessa forma, mulheres heterozigotas, mulheres portadoras do alelo, elas podem ter, por exemplo, o cromossomo X condensado, que traz a informação Fzão, tendo apenas o cromossomo X funcional, que traz a informação Fzinho. Aqui, nesse caso, nessas células, nós não encontraremos a manifestação ou a determinação da síndrome do frágil X. Enquanto é possível que em outras células seja exatamente o XFzão que esteja funcional e o XFzinho condensado. Nessa situação, sim, nós teremos essa célula com a expressão da anomalia. Assim, pessoal, é possível que uma mulher heterozigota ela possa apresentar sinais leves dessa síndrome. Basta que algumas células dessa mulher tenham condensado o XFzinho, aquele que traz a normalidade, e deixado expresso em sua célula o XFzão com caráter dominante. Eu posso ter toda a certeza do mundo que mulheres homozigotas XFzão, Fzão, elas apresentam de fato a anomalia, elas têm essa anomalia, e as mulheres XFzinho, XFzinho, elas não apresentarão essa anomalia. Lembrando que o enunciado nos disse que é uma herança ligada ao sexo de caráter dominante. Assim, para essa questão, pessoal, qual seria a alternativa correta? Bom, a alternativa correta, pessoal, é a letra C. É possível que mulheres portadoras de um alelo mutante, ou seja, mulheres heterozigotas, tenham sinais leves da doença síndrome do frágil X, porque apenas algumas células dessa mulher, em função da compensação da dose para a formação do corpúsculo de Barr, apenas algumas células têm o XFzão agindo, se expressando e gerando anomalia. Então vamos à letra A. Não apresenta um corpúsculo de Barr? Está falso. Todos terão um corpúsculo, todas as células da fêmea, a não ser que tenhamos uma alteração cromossômica numérica, como acontece com a síndrome de Turner. Mas em cariótipo normal, em mulheres, haverá sempre nas células um corpúsculo de Barr, que é o cromossomo condensado, um dos cromossomos X condensado. Então o item A está falso. Item B, tem uma deficiência intelectual acentuada? Bom, acentuada não. Ela vai ter uma expressividade variável, mas não acentuada. Letra D, transmite a mutação aos filhos, mas não às filhas? Pessoal, essa compensação da dose ocorre em células somáticas. Nas células para a formação dos gametas, a segregação ocorre de forma natural. As mulheres heterozigotas podem passar o cromossomo X, Fzão ou Fzinho, não me importa, tanto para os filhos quanto para as filhas. As células que terão corpúsculo de Barr, cromossomo condensado por compensação da dose, repito, são células somáticas. Aquelas que estão presentes em suas gônadas para a formação dos seus gametas, mantêm os dois cromossomos funcionais ativos e, por isso, poderão ser segregados de forma natural. Homens, filhos ou filhas desta mulher poderão receber o XFzão ou XFzinho. Por isso que os itens D e E estão falsos. Definitivamente, para a oitava questão, a resposta correta, pessoal, é a letra C de casa. Tranquilo? Vamos a mais uma. Vamos agora à questão de número 9. Preparados? Vamos a ela. Questão de número 9. A questão fala o seguinte. Os gráficos mostram... Questão de número 9. Vejam o que fala uma questão. Vamos lá? Os gráficos mostram
a variação nas taxas de emigração, imigração, mortalidade e natalidade de uma dada população de mamíferos ao longo de 20 anos. E nós temos aqui os gráficos. Taxa de emigração constante. Taxa de imigração crescente ao longo dos 20 anos. Taxa de mortalidade também crescente ao longo dos 20 anos. E a taxa de natalidade, ela constante. É bom sempre lembrar, pessoal, aquela razão. Qual é a razão? Mortalidade mais emigração contribui para a redução da população, enquanto a natalidade mais a imigração contribuem para o aumento populacional. Eu tenho sempre que fazer a avaliação desses parâmetros. Analisando os gráficos, pessoal, eu chego facilmente à conclusão que se eu pegar a taxa de mortalidade e de emigração, somá-las e fizer a comparação para a taxa de natalidade mais imigração, eu vou encontrar esses valores equivalentes. E a conclusão que eu tenho diretamente para isso é que essas duas populações, aliás, é que essa população, durante esse período, manteve-se como, pessoal, constante. Houve uma constância da população, do número, do contingente populacional durante o período. Ok, senhoras e senhores? Olha o que fala a letra A. Diminui os 5 primeiros anos e mantém-se constante? Não. Ela manteve-se constante durante todo o período. Porque as perdas provocadas, por exemplo, pela mortalidade, foram compensadas de forma equivalente, proporcional, pela imigração. Então, mantém-se constante os 5 primeiros anos, depois diminui? Não, ela permanecerá constante o tempo todo. Diminui de forma contínua? Também não. E, finalmente, aumenta para depois diminuir? Não. E por que não aumenta para depois diminuir? As perdas foram periódicas e proporcionalmente iguais na mortalidade com os ganhos periódicos e proporcionais da imigração. Então, manteve-se constante, sem alterações. 9ª questão, resposta correta, letra D de dado. Vamos agora para a 10ª questão. 10ª questão, pessoal, começa com o canto 5 da estância 81 da obra épica de Camões, chamado Os Lusíadas. Aqui nesse canto 5, né? São 10 cantos distribuídos em um pouco mais de 1000 estâncias ou estrofes. E eu vou ler aqui para vocês esse canto 5, essa estância 81 de Camões, Os Lusíadas. Olha o que fala. E foi que a doença crua e feia, a mais que eu nunca vi, desampararam muitos a vida, e em terra estranha e alheia. Esse em terra estranha e alheia mostra que trata de um paciente, de alguém que está longe do seu domicílio, distante. Os ossos para sempre sepultaram. É uma doença que causa decomposição de tecidos. Quem haverá desver, quem haverá que, sem ver, o creia? Que tão disformemente ali lhe incharam. É uma doença que causa alteração, má formação, altera fisiologicamente o indivíduo, fisicamente o indivíduo. E aqui vem o principal indício. As gengivas na boca que crescia, a carne que juntamente apodrecia. Olha, que tão disformemente ali lhe incharam as gengivas na boca, que crescia a carne e juntamente apodrecia. As gengivas ficam inchadas. Que anomalia é essa, pessoal? Isso daqui, pessoal, é uma doença descrita em Lusíadas, na obra Epopeia de Camões,
é a falta de vitamina C. E é uma doença que afetava os navegantes, os navegadores, pela deficiência nutricional, pelas restrições nutricionais que esses navegadores tinham durante as viagens. A falta de vitamina C, pessoal, gera um distúrbio nutricional, um distúrbio alimentar que nós conhecemos como escorbuto. Então, o escorbuto, moças e moços, é uma deficiência nutricional. A falta da vitamina C, a falta dessa vitamina C promove imediatamente em nosso organismo a deficiência na síntese de colágeno. E com a falta de colágeno, o indivíduo passa a ter dores musculares, dores na articulação. Ele passa a ter, as gengivas ficam amolecidas, né? Ele tem uma periodontite grave com gengivas amolecidas e começam a sangrar. Tem perda dentária, hemorragia em algumas outras regiões do organismo, má cicatrização, uma dificuldade na cicatrização. Esse é o desenho dessa doença descrita aqui nesse canto 5, instância 81 da obra de Camões, que é o escorbuto. Por isso que para essa questão, pessoal, a resposta correta é a letra B. É o escorbuto, deficiência em vitamina C, doença comum nas viagens dos navegadores, dos navegantes, das viagens ultramarinas europeias do século XV e do século XVI, como aconteceu nas viagens dos navegadores, como foi descrito nos capítulos iniciais da obra de Camões, falando especificamente sobre o navegador Vasco da Gama. Mas por que os outros itens estão errados? Vamos para a letra A. A peste bubônica, zoonose transmitida por ratos que assolou populações europeias e asiáticas no século XIV, propagada pelas viagens comerciais. Bom, duas informações importantes. É verdade que a peste bubônica, que assolou a Europa no século XIV, e essa grande epidemia de peste bubônica lá na Europa no século XIV ficou conhecida como peste negra. Ela tem como agente etiológico uma bactéria, Yersinia pestis, mas que é transmitida não precisamente pelo rato, mas pela pulga que está presente nesse rato. A letra A está falsa. Letra C. Malária, doença de ampla ocorrência nas viagens de exploradores da África e das Américas no século XV e no século XVI. Não é a malária, moças e moços, porque a malária não traz essas circunstâncias. É verdade que a malária ela é transmitida por um vetor, não é deficiência nutricional, é transmitida através de um vetor. E não foi através dessa viagem de Portugal para cá. A malária é uma doença tropical. É uma doença, aliás, uma doença tropical negligenciada, está no rol de doenças tropicais negligenciadas. Varíola, doença viral disseminada no Velho Mundo e trazida pelos navegantes do século XV e século XVI às colônias, onde dizimou populações nativas. É verdade que a varíola tem esse histórico. Aqui nós tivemos epidemias de varíola. Aqui no Brasil, a revolta da vacina, né, no início do século passado, no início da República Brasileira, ela é voltada para a manifestação popular, claro, era pano de fundo, né? Naturalmente a população queixava-se das condições de vida na cidade do Rio de Janeiro, mas era justamente uma vacinação contra a varíola. Nós tivemos algumas epidemias de varíola ao longo da história da humanidade, mas não é essa a condição. A varíola, o último caso de varíola registrado pela Organização Mundial da Saúde foi em 1977. É considerada uma doença erradicada, não é a varíola. E, finalmente, a leishmaniose, parasitose transmitida por mosquitos, a leishmaniose visceral, a leishmaniose cutânea, essa doença que é transmitida pelo mosquito Phlebotomus, provocada por um protozoário, não é ela que trata da doença dos navegantes. Definitivamente a resposta correta é a letra B de bola. Vamos aproximando aqui das nossas últimas questões. Vamos agora para a questão de número 11. Vamos lá, estamos aproximando no final dessa aula. Vamos para as últimas questões. 11ª questão. Boa parte da floresta amazônica brasileira
cresce sobre solos pobres. Sua exuberância, portanto, deve-se ao fato de que uma grande proporção dos nutrientes advindos da própria floresta retorna à vegetação Deixa eu fazer uma leitura adequada. Vamos lá. Sua exuberância, portanto, deve-se ao fato de que uma grande proporção dos nutrientes advindos da própria floresta retorna à vegetação. Quando se derruba a floresta de uma área de dezenas de quilômetros quadrados e, em seguida, ateia-se fogo no local, como preparo para o plantio, isso é uma coisa interessantíssima, esse ciclo é interrompido, o que causa uma série de efeitos. Olha o que ele pergunta. Identifique corretamente a relação dos efeitos mencionados em 1, 2, 3 com a derrubada e a queimada da floresta. Deixa eu conversar com vocês rapidinho sobre essa derrubada e a queimada da floresta. Primeiro vamos tratar sobre a derrubada. Quando derrubamos uma floresta, o primeiro impacto para o ambiente, assim, logo de imediato, é que você promove uma exposição daquele solo à radiação, ao sol que ali está chegando. Veja, enquanto a floresta exuberante estava ali, havia uma redução da penetrância, da incidência, eu diria uma regulação dessa luz que entra e que incide no solo. Todos nós sabemos que a luz, quando incide, ela reflete ondas de calor. Eu diria, portanto, que a floresta presente, ela vai mantendo uma temperatura no solo mais amena. E essa temperatura no solo, ela é favorável para que haja, por exemplo, retenção de água. Quando você elimina a floresta, o sol incide com mais frequência nesse solo, temperaturas maiores aparecerão nesse solo, e a água que está presente nesse solo pode rapidamente evaporar. Então, um dos prejuízos causados, por exemplo, pela derrubada, é a incidência luminosa maior, a temperaturas maiores no solo, evaporação da água e menor retenção de água nesse solo. Em relação à queimada, há um aspecto controverso. Olha que coisa curiosa. Muitas vezes derrubam-se a floresta, ou muitas vezes faz-se a queimada, queima-se aqueles restos que ali estão. E o mais curioso é que após a queimada, as cinzas que ali permanecem acabam sendo nutrientes ou fontes nutricionais para algum tipo de plantio que eu faça ali. Essa prática de fazer queimadas para que depois façamos o plantio é uma prática agrícola antiga, muito antiga, praticada por comunidades indígenas. Tem até um nome, é chamado coivara, esse procedimento. Só que esse procedimento ele é muito questionável. Ele, de fato, ele é questionável porque, ao longo tempo, essa prática de queimar para fazer o plantio, ela vai promover uma menor produtividade e sustentabilidade do solo. A longo prazo, eu não vou ter um solo sustentável, muito menos um solo com maior produtividade. Isso porque nós fizemos com a queimada, naturalmente. As cinzas, elas podem servir de nutrientes, mas as elevadas temperaturas podem ter provocado a morte de bactérias que promovem o ciclo do nitrogênio. Além disso, essa queimada pode fugir ao controle e dizimar outras áreas. É possível também que a fumaça, que o gás carbônico, possa gerar prejuízo. Então não é de todas as ações a mais adequada. Tranquilo? Vamos às alternativas. Olha o que fala. Letra A. Fala o seguinte. Ele fala da seguinte forma. 1. Diminui a curto prazo a fertilidade do solo pela queima da vegetação. Eu acabei de falar que num curto prazo, essa queimada promove a formação de cinzas que favorecem o desenvolvimento desse vegetal. O item 1, pessoal, está falso. Porque não é a curto prazo. As cinzas aumentam a fertilidade a curto prazo. Mas ao longo prazo, será menor a produtividade e a sustentabilidade. Então, está falso o item 1. Entendido? As queimadas para plantio geram cinzas e naquele breve período, no curto prazo, essas cinzas aumentaram a fertilidade. Tranquilo? Mas a longo prazo, não. 2. Perda da biodiversidade pelo efeito direto do fogo sobre os animais silvestres. A perda da diversidade, pessoal, não é o efeito direto do fogo nas comunidades silvestres, nos animais silvestres.
A perda da diversidade já é percebida na destruição da vegetação. Quando você faz a queimada e destrói a cobertura vegetal, ali estão perdendo biodiversidade vegetal e, consequentemente, animal que encontra ali na vegetação alimentação, refúgio, moradia. Então está falso o item 2. Item 3. Diminui a evaporação da água da chuva, que atinge o solo exposto. Aumenta a evaporação dessa água, uma vez que você expõe o solo a elevadas temperaturas. Está falso a letra A. Letra B. 1. Aumento de curto prazo da fertilidade do solo pelo efeito direto do calor do fogo sobre o solo superficial. Não é pelo efeito direto do fogo, é pela geração de cinzas. Diminuição da diversidade de animais silvestres devido à remoção da vegetação. Bom, a vegetação foi removida e, de fato, vai afetar os animais silvestres. Item 3. Diminuição da temperatura do solo exposto com efeito direto na remoção da vegetação. Sim, de certa forma, isso vai acontecer, mas não diminui a temperatura, aumenta a temperatura do solo. Definitivamente está errado a letra B. Olha a letra C. Aumento de curto prazo da fertilidade do solo pela disposição das cinzas. Isso é verdade. Perda da biodiversidade devido à remoção da vegetação. Perfeito. Aumento temporário da evaporação da água da chuva que atinge o solo exposto. Verdadeiro. E o item C é o item correto. Tranquilo. Beleza. Vamos agora para a 12ª questão. Na 12ª questão, pessoal, ele coloca duas células para a gente. E duas coisas curiosas aparecem nessas células. Na primeira, nós temos muitas, mas muitas mitocôndrias. E se nós temos muitas mitocôndrias, presume-se então que essa célula tem uma intensa produção de ATP. Fabrica muito ATP. Já a célula 2 apresenta uma menor quantidade de mitocôndrias, mas tem muitas vesículas secretoras. E muitas vesículas secretoras induz, portanto, a ideia, nos traz a ideia, portanto, que essas vesículas vão ser colocadas para fora. Essa é uma célula com função secretória ou de secreção. Células secretoras com função secretória são células, por exemplo, de glândulas. Glândulas como, por exemplo, o pâncreas. Células com muitas mitocôndrias que produzem ATP são células que consomem muito esse ATP, como, por exemplo, os seus músculos. E assim, dessa forma, eu posso chegar à alternativa. Ele pergunta para a gente o seguinte. Células como as representadas em 1 e 2 podem ser encontradas respectivamente onde? Bom, não pode ser encontrado no sangue, porque células com muitas mitocôndrias no sangue não teria finalidade. Muito menos no osso. Mas certo sim é o item C, o músculo esquelético e o pâncreas. Tranquilo? Essa é a resposta da questão de número 12. Vamos à 13ª. O fitoplâncton consiste em um conjunto de organismos microscópicos encontrados em certos ambientes aquáticos. O desenvolvimento desses organismos requer luz e gás carbônico para o processo de fotossíntese e requer também nutrientes contendo os elementos nitrogênio e fósforo. Considere a tabela que mostra os dados de pH e de concentrações de nitrato e oxigênio, olha aí, ó, pH, nitrato e oxigênio dissolvidos na água para amostras coletadas durante o dia e dois diferentes pontos, repare, foi durante o dia, em dois diferentes pontos A e B, em duas épocas do ano, maio e novembro, na represa Billings, em São Paulo. Pessoal, aqui nós temos os pontos A e B para os meses novembro e maio, com as variáveis pH, concentração de nitrato e concentração de oxigênio. Preste bem atenção todos para cá para que vocês possam entender uma coisa. Preste bem atenção. Reparem vocês que em novembro, escutem bem, em novembro nós temos maiores valores de pH e em maio nós temos maiores valores de pH. Esse potencial hidrogênio iônico, ele pode estar diretamente relacionado, pessoal,
a concentração de gás carbônico nesse ambiente aquático. O gás carbônico, pessoal, liberado pelo processo de respiração das plantas, das algas, dos animais, reage com a água, formando ácidos carbônicos, com liberação de prótons H+, tornando o ambiente mais ácido. Então é importante considerar que o potencial hidrogênio iônico tem uma relação direta à quantidade de gás carbônico nesse local. Tranquilo? Beleza? Lembrando um detalhe ainda muito importante. Todas essas amostras foram coletadas durante o dia, período em que as plantas e as algas que ali estavam realizavam um processo fotossintético. E se realizavam fotossíntese, estavam também removendo o gás carbônico desse ambiente para poder gerar a glicose, lançando o oxigênio. Eu diria com toda certeza, que esse pH medido durante o dia é um pH gerado graças ao gás carbônico, mas que parte desse gás carbônico está sendo incorporado pelas plantas no processo fotossintético. E digo mais, se eu fizesse essas mesmas medições durante a noite, quando não há o processo fotossintético, eu teria certamente o pH bem mais ácido. Todos entendem? Durante a noite, sem a fotossíntese, haveria um maior acúmulo de gás carbônico proveniente da respiração desses indivíduos. E esse acúmulo de gás carbônico acentuaria a formação de ácidos orgânicos e a liberação de prótons H+, acentuando a minha acidez. Então, se essa medição fosse feita durante a noite, eu certamente teria um ambiente mais ácido. Mas deixa eu ver aqui o nitrato e o oxigênio. Será que existe uma relação entre o nitrato e o oxigênio? Vejamos. Eu fiz no ponto A, em novembro, a medição de 0,14 de nitrato e eu tinha um teor de 6,5 de oxigênio, de gás oxigênio. Em novembro, nesse ponto B, eu tenho 0,15 de nitrato e 5,8 de oxigênio. Vejam vocês que tanto para o ponto A quanto para o ponto B, a variação da concentração de nitrato não mostra para a gente mudanças significativas no gás oxigênio. E é uma grande oscilação. Vejam vocês o ponto B, por exemplo. No ponto B, eu tinha 0,15 de nitrato e passei a 3,95 de nitrato e não tivemos uma mudança significativa do oxigênio. Penso eu, portanto, pessoal, que o nitrato não gera uma relação direta com o gás oxigênio. Não tem, portanto, algum efeito ligado, não tem alguma correlação. Tranquilo? Beleza? Joia? Então, olha o que fala. Com base nas informações da tabela e em seus próprios conhecimentos sobre o processo de fotossíntese, um pesquisador registrou 3 conclusões. Nessas amostras, existe uma forte correlação entre as concentrações de nitrato e de oxigênio dissolvidos na água. Não foi isso que nós vimos. Não tem uma proporcionalidade. Se eu diminuo um, o outro vai aumentar na mesma proporção, em períodos distintos. Nada disso foi percebível. Eu peguei o ponto B, por exemplo, vi que oscilou de um período para o outro no ponto B o nitrato. Isso não provocou nenhuma alteração no oxigênio. Assim, portanto, não é possível encontrar algum tipo de correlação. Olha o item 2. As amostras de água coletadas em novembro devem ter menos gás carbônico dissolvido do que aquelas coletadas em maio. Como é que eu posso chegar à conclusão que as amostras coletadas em novembro têm menos gás carbônico do que aquelas encontradas em maio? Pelo pH. É verdade. O potencial hidrogênio iônico no mês de maio ele é maior do que o potencial hidrogênio iônico do mês de novembro. Está falso o item 3. Está verdadeiro o item 2. Verdadeiro o item 2. Vamos ao item 3. Se as coletas tivessem sido feitas à noite, o pH das 4 amostras de água seria mais baixo do que observado. Verdadeiro. E por que teria sido mais observado? Teria sido mais observado, pessoal. Por quê? Nós não teríamos o processo fotossintético que compensa retirando da atmosfera gás carbônico. Está correto, então, a letra D. Tranquilo. Beleza. Vamos terminando com a 14ª questão.
A cana-de-açúcar é importante matéria-prima para a produção de etanol. A energia contida na molécula de etanol e liberada na sua combustão foi, pessoal, a energia que nós temos lá no etanol, ela foi gerada pelo processo fotossintético. É através da fotossíntese, onde luz é captada, transformada em energia em que a energia luminosa é transformada em energia química, e essa energia química é colocada na glicose. A glicose será fermentada para que então haja a produção do etanol. Assim, a energia que ali está presente, a energia contida na molécula de etanol, é uma energia que foi gerada pelo processo fotossintético, através da captação de energia luminosa. Então vamos aos itens. A energia captada pela luz solar pela cana-de-açúcar, armazenada na molécula de glicose, produzida por fungos. Nananina não. Nananina não. Foram os vegetais que promoveram esse processo. Não foram os fungos. Foram os vegetais que promoveram esse processo. Tranquilo? Está falso a letra A. Letra B. Essa energia obtida pelo processo de fermentação, não. A energia que aparece nas moléculas orgânicas foi gerada pelo processo fotossintético. Letra C. Captada pela luz solar, pela cana-de-açúcar, pelo processo fotossintético, perfeito até agora, e armazenada na clorofila. Não, é armazenada na glicose, não na clorofila. Vamos então ao item D. Obtida na forma de ATP, no processo de respiração celular, foi pelo processo de fotossíntese. Está falso? Item correto, pessoal, é a letra E. Captada pela luz solar, por meio do processo de fotossíntese, realizado pela cana-de-açúcar e armazenado na molécula de glicose, que foi posteriormente fermentada por fungos brilhantes. Esse é o item correto. Tranquilo? E, finalmente, vamos à nossa última questão, que fala o seguinte. Uma criança foi internada em um hospital com convulsões e problemas neurológicos. Após vários exames, foi diagnosticada com cisticercose cerebral. A mãe da criança iniciou então um processo contra o açougue, do qual comprava carne todos os dias, alegando que este lhe ofereceu carne contaminada com o verme causador da cisticercose. A acusação contra o açougue tem fundamento ou não? Tenham cuidado. A cisticercose é uma doença provocada pela ingestão dos ovos do verme tênia. A verminose tênia, essa doença provocada por esse plateuminto, ele determina no indivíduo a ingestão dos ovos desse parasita. A ingestão dos ovos desse parasita faz com que o indivíduo tenha dentro do seu organismo um desenvolvimento de uma larva chamada cisticerco. Então é a ingestão dos ovos, através de água contaminada, por exemplo, que faz com que o indivíduo desenvolva no seu organismo a larva cisticerco, que pode se localizar, por exemplo, em tecido nervoso. Quando o indivíduo come uma carne contendo cisticerco, ou seja, quando ele come uma carne contendo a larva cisticerco, o que ele desenvolve no seu organismo é o verme, é a teníase. Então, se porventura a alegação da mãe for aquela de que o menino consumiu uma carne com cisticerco, o que esse menino desenvolveu foi a verminose teníase. Se foi diagnosticado nesse menino a cisticercose, o que ocorreu com ele no processo de contaminação foi a ingestão de ovos presentes na água de abastecimento, por exemplo. Assim, dessa forma, para essa questão, pessoal, o item correto é a letra A. Não tem fundamento, pois a cisticercose é transmitida pela ingestão de ovos da tênia eliminado nas fezes do hospedeiro. E esses ovos podem ser adquiridos na água de abastecimento. E é por isso que, para essa questão, o item correto é a letra A. Tudo certo, turma? Tudo certinho? Nós vimos aqui 15 questões que tratam de assuntos recorrentes na prova da FUVEST. Nesse vestibular que seleciona alunos para a Universidade de São Paulo, a melhor universidade que nós temos aqui no país.
Para a USP vão os melhores, e por isso lá é o seu lugar. Espero ter ajudado vocês a compreender um pouco mais essa prova, a ter uma dimensão e um desenho de como são as questões. São questões que trabalham aspectos do cotidiano, análise de gráficos, situações clínicas, questões que envolvem a necessidade, precisam, requerem do candidato uma análise, uma leitura adequada desse texto. E eu tenho certeza que você tem esse perfil e que você vai ter sucesso nessa prova. Um grande abraço a todos vocês, pessoal, e até a próxima.